Caras cursistas, caros cursistas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo, né, a esse nosso terceiro encontro, onde nós vamos falar sobre processos e projetos, processos em gestão de projetos e fluxo de processos no PMBOK. O professor Giovan já deve ter comentado com vocês, né? Essa nossa disciplina, gestão de projetos públicos, tenta ser o mais prático possível, ou seja, não vamos realizar apenas uma disciplina teórica, mas proporcionar a vocês uma utilização, uma aplicação no seu dia a dia, na sua organização, né, nos seus projetos pessoais também, de uma maneira que possa ser bastante prático e bastante proveitoso, né, essa disciplina. Então, nesse encontro de hoje, né, que está sendo feito à distância, né, para que a gente consiga cumprir o nosso cronograma, né, e terminar o curso até o final de novembro. Então, nós estamos fazendo esses encontros que permitem que você acesse a hora que for possível e, se necessário rever, né, já está à disposição no AVA, ok? Então, vamos começar aí com uma breve revisãozinha de processos e projetos, que não são a mesma coisa, mas se comunicam, se falam. Então, processos, né, são um conjunto de atividades, né, que tem toda uma sequência para atingir um objetivo de, por exemplo, entregar o valor ao cliente. O que é importante ao cliente? Quem que é esse nosso cliente? O que ele necessita? O que é importante para ele? Então, os processos são combinações de ações e das atividades que são necessárias para gerar, entregar, né, um objetivo, alcançar um objetivo, um evento, uma obra, um, enfim, uma coisa que seja necessária, né, no seu trabalho ou na sua parte pessoal também, né? E esses processos são apresentados de acordo com as relações que eles têm, né, entre si, e essas relações vão formando um fluxo, né? Então, esses fluxos são conjuntos de etapas que vão se repetindo regularmente, né, para produzir o resultado final, né? Por que se repetem? Porque nós vamos ter alguns processos na iniciação, vamos ter esses mesmos processos na parte de planejamento, que vão se repetir também na parte de execução e na parte de finalização, né? Então, todas essas sequências são repetitivas, né? E esse processo é aquilo que vai transformar os seus recursos e investimentos em produtos, ações, resultados, obras que são relevantes para você, para a organização, para a comunidade, para o país, para o município, para o estado, etc., né? E que também pode construir ou destruir a marca e a reputação do empreendimento. Opa, isso aqui é meio perigoso, né? Ou seja, se os processos são bem feitos, o, o projeto vai ser bem feito e vai ter sucesso. Ou, se mal feito, né, vai queimar, né? Essa empresa aí, ó, essa turma aí não sabe fazer as coisas direito, né? Então, o processo vai começar com a definição dos objetivos, né? Por que eu estou fazendo isso, né? O que é importante, quem que é o beneficiário disso, né? Quem é que vai executar, né? Ou seja, os papéis e a responsabilidade de todos os agentes envolvidos, né? Desde o pessoal que vai participar, o pessoal que vai ser beneficiado, do pessoal que vai ser convocado para que o processo seja bem feito e completo, ok? E que permita o resultado, né? Por exemplo, a melhoria. Todas as organizações têm que ter no seu dia a dia, né, processos e projetos. Processos e projetos, eles falam a mesma língua, né, compartilham algumas características que, por exemplo, né, eles são executados por pessoas, né? As pessoas é que vão usar alguns recursos, por exemplo, de tecnologia de informação, tudo mais, são pessoas que vão cuidar, né, que vão desenvolver, que vão organizar esses recursos para que você consiga atingir seus objetivos. Via de regra, os recursos são limitados, né? Em toda a minha carreira eu nunca vi ninguém chegar para a gente e dizer assim, olha, vocês vão fazer isto, né, este projeto,
E não importa o gasto, né? Gastem à vontade, o orçamento é ilimitado. Nunca vi um negócio desse. Muito pelo contrário, né? Eu preciso de X e os recursos que estão colocados à nossa disposição são sempre menor do que X, né? E esses, tanto os projetos como os processos, são planejados, são executados, são controlados, né? E visam atingir um determinado objetivo. Dentro do Project Management Institute, né, que nós vamos utilizar, né, a sua tecnologia, a sua expertise, define o projeto como um esforço temporário destinado a criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Tá? Então, esforço temporário. Por quê? Porque os projetos são temporários. Eles têm os objetivos determinados e quando esses objetivos são atingidos, o projeto é encerrado, né? Ele já cumpriu a sua missão. E esses projetos vão gerar produtos, vão gerar serviços, vão gerar resultado exclusivo, como uma obra, uma política pública. E cada uma dessas políticas ou cada um desses projetos são referentes a uma etapa, né? Uma parte. Então, por exemplo, uma organização quer pensar em melhoria, vai ter um projeto geral, né, dessa melhoria e cada setor, cada departamento vai ter o seu projeto para fazer a melhoria daquele setor, daquele departamento, né? E tem toda uma elaboração progressiva, ou seja, tem início, tem meio e fins previstos, né? Tanto em termos de orçamento, de tempo, de recursos, né? E de resultados. Muito bem, já que a gente está falando de processos e de projetos, o que é um gerenciamento de projetos, ou também conhecido como gestão de projetos? É a aplicação de conhecimentos, ferramentas e técnicas no projeto de atividades e ações também, com a função de suprir e até exceder as necessidades das partes interessadas, que são os stakeholders, né? A gente usa esse nome, stakeholder, no geral. Quem são as pessoas, quais são as partes interessadas, né, nesse projeto? Os beneficiários, os investidores, né, os que trabalham nessa obra, que vão fazer parte, né, dessas atividades, dessa obra, desse projeto. Então, os processos, para a gente resumir, são eventos repetitivos, são operações rotineiras dentro das diversas fases do projeto, que vai ser um evento temporário exclusivo, né? Eu vou fazer um prédio, né, um galpão, vou fazer um projeto e tem uma série de processos. A hora que essa obra for terminada, né, o projeto, né, vai estar encerrado também. Ok? Bom, nós vamos utilizar toda a tecnologia aí do Guia PMBOK sexta edição. Quais são os objetivos do PMBOK? Aliás, o que é o PMBOK? Não? Project Management Body of Knowledge, né? Ou o gerenciamento de projetos com o conjunto de conhecimentos, né, que ele foi adquirindo. Então, o que é o PMBOK? Né? É um guia das boas práticas, ou seja, tudo aquilo que já deu certo anteriormente, em várias situações, em vários locais, vários países, foram compilados e se usa essa tecnologia, esse conhecimento, né, nas suas 10 áreas de conhecimentos que vocês viram na aula passada, né, e dentro das suas fases, para que ele tenha bom resultado, ou que a probabilidade de um bom resultado em utilizar esses objetivos aí do PMBOK é muito maior do que se você não utilizar nada disso aí. E outra grande vantagem também é de utilizar um vocabulário comum para que todas as pessoas interessadas, né, clientes, participantes, executantes e pensantes, né, falem a mesma língua. Então nós vamos utilizar isso daí para os nossos trabalhos futuros, os seminários que vocês vão desenvolver também. Né? Ok? Bom, quais são os processos, então, em gestão de projetos? Nós temos basicamente 5 processos, ou 5 fases. Né?
os processos de iniciação, os de planejamento, os de execução e os de encerramento. E o quinto processo, que é o monitoramento e controle, que faz parte desses outros quatro, né? Está permeado, né, nesses meios aí. Então, nós estamos vendo que os processos de iniciação vão dar o start, né, para esse projeto. Depois de consolidados, definidos, né, vão para o planejamento, depois vai ser executado o planejamento e vamos chegar, né, nos finalmente com todo um monitoramento, né, e controle em torno deles. Então vamos ver cada uma dessas fases, né? Primeiro, processo de iniciação é quando nós vamos fazer o levantamento inicial dos requisitos do processo, do projeto, né? E se ele é viável ou como torná-lo viável. Então, o que nós vamos ver nessa fase? Quais são essas necessidades? Quem são os interessados? Para quem é isso? Quais são os objetivos, os projetos relacionados com esse? Faz parte de algum grupo maior de projetos ou não? Premissas, restrições, foco, resultados esperados, equipe. Por que eu vou fazer isso? Com quem? Para quem? Quando? Como? Qual orçamento que eu tenho? Enfim, todos esses detalhes, né? Basicamente, é necessário fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Através de quem que vai ser feito, né, esse projeto? Então, nessa fase, a gente vai fazer o desenho geral desse projeto, né? Vocês viram na aula passada aqui alguns recursos interessantes para ter essa visão geral, como o Canvas, por exemplo. Quais são os valores necessários para que esse projeto se realize? Quais os riscos, né, que vão ser assumidos, né, durante esse projeto? Só não tem risco quem não faz nada, né? Não tem risco nenhum. Mas qualquer outro, risco de demora, risco do orçamento inicial não ser suficiente, pessoas que poderiam participar não participam, enfim, uma série de detalhes que nós temos que levantar quais são esses riscos, né? A parte de cronograma, né, do prazo que foi dado para o projeto inteiro, para as diversas fases, o que nós podemos utilizar de experiência de projetos anteriores, né? Quais são os critérios que vão ser usados para que esse projeto seja aceito, né, pelos superiores ou pelo cliente, né, pelo contratante. Avaliação e seleção do projeto, né, quais, se tiverem alternativas, qual que é melhor que se adequa, e aprovado, né, essa proposta inicial, vamos fazer ou não, encerra-se com isso, né, essa primeira fase de iniciação. Muito bem, aprovado, né, esse início de projeto, nós vamos para os processos de planejamento, onde nós vamos refinar todas essas informações, esses dados levantados na iniciação, para que ele realmente aconteça, né? Então, por exemplo, metas, né? Vamos estabelecer as metas, os objetivos. Vamos fazer toda a estrutura analítica do projeto, vocês vão ver com maiores detalhes como é que a gente elabora esse documento. Identificar e detalhar os riscos, ajustar todos os recursos, né, necessários, recursos de humanos, recursos financeiros, recursos materiais, recursos de tempo, né, elaborar todo esse cronograma, né, quando que será necessário, até quando que nós podemos trabalhar para que entregue esse projeto. Quais são todos os procedimentos, os controles, os pontos de checagem, né, que serão feitos aí. Como é que vai ser divulgado, como é que vão ser comunicados entre as partes, né? E, eventualmente, treinamentos e capacitação de todos os envolvidos, né? Toda a mão de obra envolvida aqui nesse projeto. Então, terminado esse planejamento, nós vamos já para os processos de execução. Nós vamos fazer, né, a implantação, né, daquilo que foi planejado. Então, para quê? Para atingir os objetivos, as metas, os resultados esperados aí com esse projeto, né? Então, começa com uma reunião de kick-off com a equipe do projeto, né, onde nós vamos definir cronogramas, milestones, né, que são os marcos de checagem,
Por exemplo, todo dia, uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. Quais são os produtos que nós vamos entregar nas diversas fases? Há restrições identificadas, como é que é a comunicação. Então, essa kick-off, né, que seria uma tradução literal aí do pontapé inicial, do início, onde vai ser detalhado, né, todos esses aspectos aqui. Depois, seguir o cronograma, né, comunicar essas partes, divulgar, para que todo mundo saiba o que está acontecendo, se for necessário divulgação lá para os externos, né, comunicação externa, para a sociedade, enfim, para quem tiver necessidade disso, como é que vai ser feita, né? A execução orçamentária, essa parte mais gostosa, né, que é cuidar do dinheiro para que não falte, né? Dificilmente vai sobrar dinheiro, né? Como é que serão feitos esses relatórios, né, do projeto, né? Pelo monitoramento e pelo controle podem ser detectadas algumas mudanças aí que vão exigir ações corretivas, né? Tanto em termos de custos como em termos de tempo, né? Ou de pessoas, né? Vão haver alguns pontos que vão merecer atenção especial, né? Os riscos estão sendo devidamente tratados, né? E minimizados ou eliminados, né? O que se aprendeu até agora, usar a experiência desse projeto ou a experiência com outros projetos desse mesmo tipo, né? E está gerenciando as expectativas, né, dos stakeholders, né, tanto dos clientes como dos usuários, como dos participantes, né? Estão sendo atendidas aí ou não? Como é que está? Parcial, totalmente? Há possibilidade de exceder essas expectativas? E os processos de monitoramento e controle, né, para acompanhar, analisar, organizar todo esse progresso e todo o desempenho desse projeto em todas as suas fases. Nós estamos vendo que essa área sombreada, ela se inicia dentro dos processos de iniciação, né, e vão até uma boa parte aí dos processos de encerramento, né. Primeiro, houve desvios? Há necessidade de mudanças? Quais são as ações corretivas ou preventivas recomendadas para se evitar problemas? Todas essas atividades contínuas estão sendo desempenhadas conforme o previsto, conforme o planejado? Temos fatores que podem influenciar, impedir o controle dessas mudanças ou dificuldade no gerenciamento para que essas mudanças sejam identificadas, aprovadas e implantadas para que não haja solução de continuidade, para que não haja demora e essas coisas. Feito tudo isso, já entramos no processo de encerramento, que é a entrega final do produto, né, da obra, da política, né, gerado no projeto e com as análises dos resultados obtidos. Tá bom. Então, com essa fase de encerramento, nós temos aí o aceite final ao produto, ou seja, vamos entregar essa obra, esse projeto, esta política para o encomendante. Vamos consolidar toda a performance do projeto, né, em termos de custo, escopo, cronograma. Está tudo dentro dos conformes ou não? Há necessidade ou não da realização de uma reunião de encerramento com toda a equipe, né, abordando tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que foi desenvolvido, que foi aprendido. Fecham-se os arquivos e divulga-se, entrega-se o projeto, ok? Então, basicamente, são essas fases, né, que nós vamos trabalhar também nos seminários que vocês já estão escalados aí. Para facilitar nossa vida, nós temos aqui o PMBOK e nós vamos falar um pouquinho, né? Vou falar um pouco porque vai ter um vídeo que vai complementar tudo isso que nós estamos falando. Então, todas essas fases, né, nós temos aqui através do PMBOK. Na fase de iniciação, por exemplo, nós temos dois processos aí, né, que estão identificados aqui no canto como o 4.1, que é dentro, né,
da área de conhecimento da integração, que é desenvolver o termo de abertura do processo, onde estão todos os detalhamentos daquilo que se pretende fazer. E também no capítulo 13, né, do PMBOK, que é das partes interessadas, a identificação dessas partes interessadas. Para quem que é o projeto, quem que vai participar, quem que vai ajudar, quem que vai ser o beneficiário. Na fase do planejamento, nós temos com essas diversas cores aqui, por exemplo, a parte do capítulo 5, que é o escopo, planejar o gerenciamento, coletar os requisitos, definir o escopo e criar a estrutura analítica do projeto. Depois, aqui na parte do cronograma, estão todos os capítulos, né? Parte de cursos, parte de qualidade, dos recursos, das comunicações e toda a parte de integração que vai trabalhar, né, em todas essas fases. Depois, execução. Então, nós temos aqui novamente quais são as áreas de conhecimento, quais são os capítulos dessas áreas de conhecimento. Depois, o monitoramento e o controle. E na fase final de encerramento, que é encerrar o projeto ou a fase. Ok? Então, os detalhes, tem o vídeo aqui do Ricardo Vargas, que ele vai exemplificar, detalhar todo esse processo aqui, né, que vocês têm aí acesso também no AVA ou por esse link aqui. E também todos os processos, as partes do processo, para que vocês possam trabalhar, se quiserem trabalhar dentro deles, já estão aqui nesse link também, né? E isso daí também sirva para aquecimento na elaboração dos vossos seminários. Claro que nós vamos detalhar, vamos explicar como é que vai ser feito tudo isso aí, ok? Muito bem. Para não ficar de graça, toda a aula, né, todo o encontro tem a sua atividade. Então, essa atividade aqui, solicitada de vocês como aquecimento também e para auxiliar vocês nos seus seminários, vamos pensar nas principais atividades que vocês vão desenvolver, né, nas 5 fases do gerenciamento do projeto. E para vocês terem uma base, né, nós apresentamos aqui o artigo, né, Gestão de Projetos de Eventos Culturais em uma Universidade Pública Federal, análise de práticas e proposição de melhorias, né, que foram publicadas pela revista de administração lá da Federal de Santa Maria. É um artigo bastante simples, né, bastante resumido, que dá um exemplo, né, de como é que deve ser feito isso aí. Então, como é que vocês vão fazer? Nós temos aqui, né, esse modelo, né, onde as 3 principais atividades no processo de inicialização vão ser desenvolvidas. Por exemplo, né, qual é a necessidade desse projeto? Quem que vai ser o beneficiário desse projeto, né? Quem é que vai participar? Então, é minha equipe, nós vamos contratar uma empresa especializada nisso, naquilo. Nas atividades de planejamento, como é que nós vamos prever, estimar, cronograma, orçamento, riscos, quem que vai ser chamado para fazer parte desse projeto, né? Na execução, quem que vai executar, quando que vai executar, como que vai executar, o que vai ser feito em cada parte. Na parte de controle, como é que vão ser feitos esses monitoramentos, acompanhamentos e controles? Vai ser feito pelo pessoal da equipe, um pessoal de fora, vai ser feito diariamente, vai ser feito uma vez por semana, a cada 15 dias, um mês, conforme termina a fase, enfim. E como é que vocês pretendem fazer este encerramento? Vai ter uma reunião, vai ter uma divulgação, vai ter uma confraternização para a entrega desse projeto, da obra, ou resultado daquilo que está sendo feito, esse projeto. Para que a gente pede isso? Isso aqui seria, vamos dizer assim, a pré-inicialização do vosso seminário. Então, aquilo que vocês estão imaginando fazer, entregar, e que depois vocês vão comparar na hora que vocês entregarem, né, o seu projeto, se foi muito mudado, se foi muito completado, ou se não serviu de nada. Quer dizer, que a nossa ideia inicial
se mostrou muito fraca ou não atualizada, não alinhada. Então, essa que é a finalidade, né, dessa atividade aqui, né, que seria já uma preparação para fazer em equipes. Então, por exemplo, a dupla que vai fazer um determinado gerenciamento, por exemplo, gerenciamento aí do cronograma, né, os dois integrantes dessa dupla vão postar no AVA, né, claro que vão falar que essa atividade é do gerenciamento de tal aspecto aí, tal área de conhecimento do PMBOK, pela dupla tal e tal, ou pelo trio, né, conforme for a sua equipe. E cada um posta o seu, ok? Vai ser aberta uma janelinha no AVA para postar a atividade da aula 3. Esse vai ser o nome da janelinha. E a gente espera que até as 23 horas e 59 minutos do dia 5 de setembro isso seja postado. Pessoal, atentem, né? É até, não que deva ser postado lá. Tá? É extremamente frustrante receber comunicação aí do cursista, né? Olha, não consegui postar, fui postar, já tinha encerrado. Né? A vantagem do AVA, ele encerra. Nesse horário ele encerra, não quer saber de discussão. Mas até, pode ser postada hoje, pode ser postada amanhã, no decorrer da semana, enfim. Conversem, né, essa atividade no seu grupo e tentem fazer o melhor possível. As principais, não precisa relacionar todas aí, né? Mas qual que vocês imaginam inicialmente, antes de começar todo esse trabalho, como é que vocês vão postar, ok? Bom, chegamos ao fim desta apresentação desse encontro 3. Se houver perguntas, dúvidas, necessidades de esclarecimento, nós estamos ao dispor de vocês, né? Os contatos nossos estão aí, os e-mails, e a gente vai dar o retorno tão logo seja possível, né? E depois de vocês postados, nós vamos fazer a devolutiva, né, de todos esses trabalhos, comentando o que vocês fizeram, né? Então, desejo a todos um bom estudo, um bom trabalho, um bom aproveitamento do curso. Aproveitem, né, e estamos à disposição de vocês. Até a próxima aula. Tchau.